pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago para vocês mais uma produção em tons mais escuros, nunca mais eu tinha feito produções assim. Para minha cliente aqui são 3 peças e eu vou falar porque tem uma 4ª peça, tá bom? Então aqui, como vocês já podem ver, tem uma capa de caixa acoplada. Vamos estar pesando as nossas peças. Aqui eu tenho minha capa de caixa acoplada. Ó, 300, deixa eu ajeitar aqui, ó, 361 gramas. Aqui era para ser a peça para cliente, mas não vai ser, ó, 289 gramas. Acredito que vai ser uma das peças mais econômicas essa aqui. Aqui tem a outra peça, que é um modelinho diferente, ó, 342 gramas. E aqui é o meu tapete, que eu aumentei. Ó, 383 gramas, mas esse barbante ele tá um pouquinho mais pesado mesmo. Deixa eu ajeitar aqui pra ver se tá o... Ó, é isso mesmo. Tá? Eu aumentei um pouquinho porque tava ficando pequeno. Agora eu vou abrir as minhas peças e vou estar mostrando tudo a vocês. Vou estar falando as cores que eu utilizei, o nome das mesclas, né? Porque só tem uma que eu sei o nome. Eu vou abrir e vou mostrar tudo a vocês, dar todas as informações. Aqui está, pessoal, o meu tapetinho. Vejam só que linda que ficou essa combinação. Esse aqui é o tapete Naide, tem vídeo aula aqui no canal. E eu vou estar falando para vocês os materiais que eu utilizei. Aqui essa mescla é de barbante Joca, eu não sei a numeração, é uma mescla de preto com cinza claro e um branco, naquele branco bem clarinho, mas é um tom de branco, tá? Não tem numeração. Esse verde aqui é a cor 38 da B&B, que vem várias tonalidades, né? Vem ele um pouquinho mais vivo e às vezes um pouquinho mais apagadinho. Teve um que veio bem vivão, mas não é feio, tá? O custo-benefício dele é muito bom porque se torna um preço mais em conta. Aqui na base eu utilizei o preto da Apollo e esse aqui que é o mescla, que é o cinza, né? É o cinza claro, mas na Apollo vem o nome mescla, né? Algumas marcas têm o nome prata, né? Eu já comprei da Cadore que veio prata, mas a gente conhece como cinza claro, né? Então aqui eu aumentei uma carreira em relação aos que eu estava fazendo. Esse aqui eu fiz a mesma quantidade de carreiras da videoaula, tá? Só como o meu ponto ele tá um pouquinho menor, eu voltei a fazer. Em alguns jogos eu vou fazer 11 carreiras aqui na base, e em outros eu vou fazer 10 quando for, por exemplo, para feira. Então eu faço com 10, porque lá às vezes o pessoal pede desconto, né? Mas lembrando que como meu ponto é médio, fica menor, né? Mas se o seu ponto for um largo, então faça de 9 a 10 carreiras na base, porque senão vai ficar grande demais. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no preto, tá? E 5 carreiras no cinza, tá? Eu chamo cinza porque é a cor que eu tô acostumada a falar. Vem mescla, mas eu nunca chamo assim. 5 carreiras no cinza. Fiz a carreira fechada todinha no preto. Iniciei o bico no cinza. E os picôs eu voltei pro preto, para dar aquele destaque. Vejam só, ficou perfeito. Ficou um tapete bem grande. Eu estava fazendo com 10 carreiras, como eu falei para vocês, e estava ficando com 68 centímetros. Não estava ficando o tamanho que eu gosto para jogo de banheiro. A não ser que seja para feira e seja assim, porque o pessoal na feira pede muito desconto. Então, não tem problema que ele fique 2 centímetros menor. Mas esse aqui é encomenda, né? Então, eu aumentei o tamanho, né? Esse aqui ele ficou medindo 71 de comprimento por 51 na largura. Pessoal, relevem se sair um barulhinho de gatinho pequeno aí no vídeo para vocês. Não sei se vai aparecer, porque eles estão miando ali. Se sair, relevem, tá? São os filhotinhos aqui. Então, ficou assim, pessoal, ó. Agora eu vou trazer a próxima peça. Aqui eu trouxe agora 2 peças e eu vou explicar a vocês por quê. Essa aqui, pessoal, seria a tampa do vaso, mas o que foi que aconteceu? Após eu fazer toda a minha tampa de vaso, colocar a redinha tudo certinho, eu sempre gosto de perguntar à minha cliente o tamanho da caixa acoplada, já que esse jogo tem caixa acoplada. E ela mandou a foto para mim e mandou junto a foto da tampa de vaso dela. Então, ela me disse que a tampa de vaso dela é esses modelos um pouco mais modernos que ele tem, que é aqueles vasos maiores, que a tampa é um lado retangular e a parte do encaixe da redinha é oval, um pouco mais oval, não é muito oval, mas é oval.
Então, ela pediu para mim fazer nesse estilo. É o que aconteceu. Para mim não ter que desmanchar essa peça todinha para aproveitar o barbante, eu iniciei outra peça. Então, eu refiz o square, né? E comecei fazendo assim, ó. Aqui, nos cantos, eu mantive os leques, ó. Nessa parte onde é para ficar reto, aqui eu só coloquei uma correntinha, tá? E nesse último espacinho aqui, também uma correntinha, tá? Então, nesse espacinho que vai pro leque, uma corrente e uma corrente por aqui. E aqui desse lado, uma correntinha após o leque também. Para que não embabadasse essa parte aqui, porque no meu ponto, se eu colocar duas correntinhas aqui, pode embabadar, tá? E aqui eu voltei a fazer duas correntes. E esse lado aqui eu fiz o lado oval, igual eu faço o tapete Naide. Então, aqui na base eu fiz 5 carreiras de preto, né? Mantendo o leque nos cantos, como eu expliquei. 4 carreiras de cinza. E aqui, ó, na quinta carreira, eu coloquei um bloquinho de 3 pontos altos aqui dentro do leque, ó. O terceiro ponto alto tá aqui, ó, que eu passei a carreira fechada, então pega um ponto alto aqui, só ficou com 2, mas o terceiro tá aqui. E na última carreira, no caso, totalizando 6 carreiras em cinza, eu fiz com um espacinho vazado aqui, tá? Que foi para servir de base para colocar a curvinha da minha carreira fechada, tá? Então, no total aqui na base ficou 11 carreiras. 5 carreiras no preto, 4 de leques e mais 2 de vai e volta. No caso, sem passar por aqui, porque já estava comprida demais a minha peça. Então, eu queria que aumentasse só na lateral e aumentar um pouquinho na parte oval, mas não aqui atrás. Tá bom? Então, ficou assim. Depois, eu fiz a carreira fechada, né? Comum. Aqui. Aqui, nesse espacinho, como eu falei pra vocês, da curva, quando eu fiz o espacinho vazado, eu coloquei 5 pontos altos. E aqui eu mantive, colocando ponto alto sobre ponto alto. Aqui onde tem o ponto alto peitado, eu coloquei 2 pontos altos nesse espacinho e um na emenda, tá? E aqui nos espacinhos, já que foi de uma correntinha, eu coloquei apenas um ponto alto, tá? Para fazer o bico, eu não queria que o meu bico ficasse muito largo, porque minha peça já estava ficando muito grande, tá? Então, foi o que eu fiz. Na carreira de ponto tela, que o bico Naide tem, e eu precisava dele para fazer o bico, então, o que foi que eu fiz? Eu não fiz ponto alto aqui, ó. Eu fiz meio ponto alto. Então, eu mantive as duas correntinhas, pulando 2 pontos de base, e em vez de fazer um ponto alto, eu fiz meio pontos altos por toda a carreira, tá? E aqui, ó, pra fazer essa curvinha, eu fiz um V, tá? Aqui, ó, não coloquei 5 pontos altos, então eu, do meio, no caso, no terceiro, que é o do meio, eu fiz um leque aqui foi meio ponto alto mesmo. Foi meio ponto alto, 3 correntes e meio ponto alto no mesmo lugar, porque eu queria colocar um detalhe aqui nos cantos, ó, pra ficar igual. Tá, pessoal? E o restante do bico eu fiz igual, tá? O restante do bico Naide eu fiz igual, tá? Deixa eu olhar aqui quanto ficou medindo essa peça. Ficou medindo, deixa eu dar uma olhada, 56 de comprimento por 48, tá? Ficou um tamanho muito bom, até porque o biquinho vai ficar todo caído, né? O foco pra mim era a base, né? Porque a tampa dela é grande. Aqui eu fiz a redinha colmeia, porém, eu não fiz ela até o final, né? Minha redinha colmeia eu faço até não ter nenhuma correntinha de separação. Aqui eu fiz até ter 2 correntinhas, tá? No caso, eu diminuí a última carreira e a de ponto baixo, que eu faço acabamento, tá? Porque eu não queria que repuxasse aqui. Se eu colocasse, poderia repuxar, já que ela ficou uma tampa mais larga. Mas ficou ótimo o tamanho, ó. Aqui eu coloquei, já que ela ficou mais um espaço maior aqui, eu coloquei 40 correntinhas aqui, tá? E aqui, pessoal, essa daqui foi a tampa de vaso que eu já tinha feito. Como vocês podem ver, não tem mais a redinha. Foi o que eu fiz, eu não desmanchei, eu apenas retirei a redinha e vou vender como mini tapete. Pode até ser que a mesma cliente desse jogo pegue esse mini tapete, tá? Então, eu vou vender como mini tapete, é melhor do que eu desmanchar, né? Porque se eu desmanchar, eu vou perder o tempo que eu trabalhei. Então, eu prefiro vender ele como mini tapete do que perder o meu tempo de trabalho. Eu vou lucrar mais. Então, esse aqui virou um mini tapete. Mesmo tendo uma carreirinha a mais, vou vender como mini tapete, porque assim eu não perco meu tempo de trabalho, né? Então, agora eu vou trazer a próxima peça para mostrar a vocês.
E aqui está, pessoal, minha capa para caixa acoplada. Esse jogo de banheiro não tem encaixe do vaso, tá? A minha cliente perguntou se eu fazia assim, peças separadas, né? Eu disse que faria. Eu já tenho essa parte de cima aqui gravada em uma videoaula, que é a videoaula da capa da caixa acoplada Lena, tá? Então, por essa base aqui de cima, vocês podem fazer para qualquer jogo de banheiro. Não dá para ver direito, porque preto, né? É complicado para visualizar. Mas aqui, ó, tem uma carreira fechada. Tá? Então, ela serve de base para qualquer modelo de caixa acoplada. Aqui eu explico bem direitinho na videoaula para vocês. Eu revesti a argola da cor da flor e depois passei o verde, ó. Fica bem bonito. Tá? Então, na videoaula eu explico bem direitinho. Se a caixa acoplada for maior, você vai fazer uma repetição aqui onde tem leque e depois é que faz a carreira fechada. Essa aqui é caixa acoplada tamanho médio, tá? Naquelas gigantes, mas também não é a pequena. É um tamanho médio a caixa acoplada. Tá? Deixa eu olhar aqui quanto ficou medindo nessa parte de cima. Ficou medindo 15 aqui na largura de carreira fechada 15 por 39 no comprimento na parte de cima, tá bom? Então, fica bem bonito. Então, eu fiz essa basezinha aqui todinha no preto. Após a carreira fechada, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no preto, após a fechada, tá bom? E mais 6 carreiras no cinza. Depois eu fiz a carreira fechada e aqui o bico, tá? Que é o mesmo bico do jogo de banheiro. E aqui eu intercalei, tá? Para não embabadar, porque caixa acoplada não é uma peça que tem uma curva, mas também não pode ficar junto demais, senão repuxa. Então, o que foi que eu fiz? Pulava 2 pontos de base por 2 vezes, né? Eu fazia as 2 correntes, pulava 2 pontos de base por 2 vezes, no outro eu pulava 1. Depois pulava 2 novamente, 2 pontos de base, fazendo o terceiro, depois pulava só 1. Eu fui intercalando. Lembre que tem que contar esses espacinhos aqui no final, de 5 em 5, para bater o bico certinho, tá? Mas só é seguir a videoaula do tapete Naide, mas seguindo mais em relação à lateral, tá bom? Mas façam desse jeito que dá certo. Agora, se for aquelas caixas acopladas que vai afinando, podem pular 2 pontinhos de base fazendo terceiro por toda a volta, que ela vai dar aquela fechadinha no bico e fica legal também. Varia muito da caixa acoplada da cliente, né? Essa minha cliente não diminui muito não, então por isso que eu não quis que ela fechasse. Ó, aqui no comprimento ficou medindo 20 centímetros, contando da carreira fechada, né? Que é a parte que começa a emborcar, né? Então, começa a vestir a peça, então, no comprimento, 20 centímetros até o bico, tá? Ó, ficou assim. Eu faço ela a frente e a parte de trás, lembrando que eu também já fiz caixa acoplada só com laterais e frente, sem a parte das costas. Já fiz assim também, porque eu já tive clientes que a caixa acoplada era colada na parede. Então, eu criei essa capa de caixa acoplada assim. Hoje eu tô gaguejando muito, né, gente? Desculpa aí. Eu criei essa capa assim. Nunca gravei aula, mas se um dia houver a necessidade, vocês quiserem, só é me pedir que eu gravo para vocês. Que eu tenho uma forma de fazer bem fácil mesmo, tá? Ficou assim, pessoal. Agora eu vou trazer o meu joguinho e vou estar falando o valor que eu vendi. Então, pessoal, as peças que a minha cliente encomendou foi a tampa de vaso, o tapete e a capa para caixa acoplada. Então, essas 3 peças é o pedido da minha cliente e ficou no valor de R$110, essas 3 peças. Esse aqui, né, virou um mini tapete. Ele tá uma carreirinha a mais, mas não tem problema. Esse aqui eu vou vender por R$20 mesmo, tá bom? Então, o meu mini tapete ele é um pouco menor, mas emenda no barbante. Então, né, uma diferença mínima de gasto de material, tudo bem. Né? Então, esse aqui eu vou vender por R$20. Se a cliente ficar com as peças todas, vai ficar por 130, tá? Eu ajeito bastante, porque ela já é uma cliente, já comprou bastante a minha, ela tá comprando sempre. Então, eu ajeito a cliente também, né? Então, ficou assim, pessoal, mas o pedido mesmo é essas 3 peças aqui, tá? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo.